Aleluia. Que manhã especial, sim ou não? Sim. Certamente o Senhor tem bradado ao nosso coração aqui nesse lugar. E você veio aqui nessa manhã para, de uma forma muito clara, poder ouvir o coração do Senhor. E a sua palavra nos diz que desde o princípio da criação nós fomos destinados para gerar o governo de Deus na terra. Você pode dizer amém? A palavra diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio ou governo sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Diga amém. Queridos, o ponto culminante da criação é um ser vivente, um ser humano vivente, feito à imagem e semelhança do Senhor para governar a criação. A palavra nos diz que nós fomos criados à imagem de Deus. Isso significa que isso definiu o relacionamento peculiar do homem para com o seu Criador. Nós fomos criados nele para viver um relacionamento com ele. E tudo que nós viermos a fazer, toda a nossa movimentação, ela se dá exatamente a partir dele. Amém? O homem é esse ser capaz de incorporar os atributos de comunicação de Deus a partir da sua vida relacional com Deus. E a partir dessa relação com Deus, ele então gera governo na terra. Lá em Gênesis 1:28, a palavra diz assim, olha: e Deus abençoou o homem e disse: sede fecundos, multiplicai e dominai. Ou seja, há uma bênção sobre nós para gerar o governo de Deus na terra. Há esse encargo sobre as nossas vidas. Esse é o propósito de Deus para mim e para você, amém? Agora entenda, o governo, ele é de Deus, ele não é nosso. Agora, ele se expande através de nossas vidas. Eu quero ler com você um texto da palavra que nos fará compreender melhor essa verdade. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, dos versos 26 a 33. Lucas 1, 26 a 33, a palavra do Senhor diz assim: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. E ela estava prometida em casamento com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou indagar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Você pode dizer amém? Fica claro para nós no texto que quando a palavra diz ele reinará para sempre ou eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não tem fim, o governo em questão, ele não é humano, mas o governo em questão, ele é divino. Ninguém permanece líder para sempre, a não ser Jesus.
que subsiste de eternidade a eternidade. Ou seja, o Senhor nos faz entender que o trono de todo governo é dele, amém? Portanto, nós não podemos usurpar isso. Nós não podemos tomar isso sobre nós. A palavra nos diz, amados irmãos, que Maria, ela ficou confusa com tais palavras e ela disse: como isso acontecerá? Como esse governo se estabelecerá e será um governo que não tem fim? E ainda mais, eu não tenho homem algum. Então o anjo disse: descerá sobre você o Espírito Santo, diga amém, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amados, nós percebemos aqui que o Senhor nos revela que o que nós precisamos gerar na terra não vem de homens, mas aquilo que nós precisamos gerar na terra, ele vem do céu, vem do próprio Deus, é do seu Espírito, amém? Por isso que quando nós ouvirmos a voz de Deus, nós não devemos consultar homens. Quando Maria ouviu a voz de Deus, ela apenas aceitou. Ou seja, ela se submeteu, ela se rendeu à voz do Senhor. Agora perceba, ela estava comprometida em casamento com um homem, e ela sabia do risco que ela corria, mas ela abdicou tudo simplesmente para aceitar o encargo. Ninguém gerará o governo de Deus na terra sem abdicar daquilo que precisa ser abdicado. O Senhor deixou muito claro em sua palavra: aquele que vem após mim precisa negar a si mesmo, precisa tomar a sua cruz e então me seguir. Sabe o que nós percebemos aqui? Que Maria, ela não se importou com notoriedade, algo que muitas vezes quer encher o nosso coração. Nós ouvimos aqui nessa manhã acerca de uma menina que prega o evangelho, mas ela não pode se apresentar como aquela que vai em nome daquele a quem ela prega, porque certamente ela será impedida de pregar esse evangelho. Isso não é atrativo para muitos, porque isso não traz notoriedade, isso não traz reconhecimento. Que glória há em você trabalhar às escondidas? Que glória há você trabalhar sem poder você colocar nas suas redes a sua glória? E a palavra diz que Maria não se importou com notoriedade, mas ela submeteu-se à verdade. Você pode dizer amém? Amém. Sabe, queridos, a palavra nos ensina que o que nós precisamos hoje não são de líderes notáveis. O que nós precisamos hoje são de líderes e pastores verdadeiros, autênticos, íntegros, que amam ao Senhor acima de todas as coisas e que se doam completamente a Ele. E a sua palavra diz que é o conhecimento da verdade que nos liberta, amém? E quando é que você sabe que você está pregando a verdade? Quando aquilo que você prega te transforma. Porque se aquilo que você prega não te transforma, você não prega a verdade. Porque antes da palavra que você ministra transformar alguém, ela transforma a você mesmo. O que esta geração precisa é de líderes que vão transferir não estratégias, mas o coração de Deus. O que essa geração precisa é de homens e mulheres que vão assumir o seu encargo e gerar o governo de Deus na terra, amém? Querido, nós vivemos um tempo hoje onde nós estamos aprendendo com a terra a cuidar das coisas de Deus. Isso é um erro. E isso é um erro. Você tem de entrar num lugar no Espírito Santo de Deus.
Você tem de entrar num lugar de maturidade, e a partir daí é que você vai gerar o governo de Deus na terra. A palavra declara que Maria ficou confusa e disse: como será isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Você só pode gerar o governo de Deus na terra quando o Espírito Santo de Deus ele te envolve, amém? A maturidade é um lugar de solitude, e todo homem de Deus precisa praticá-la. Esse é um lugar onde nós precisamos estar. Nesse lugar de solitude você encontra-se consigo mesmo, e você encontra-se também com Deus. Agora aqui cabe esclarecer que solitude não é solidão. Solidão é um estado emocional da alma, e você pode estar ou sentir-se solitário mesmo em meio a uma imensa multidão. Mas a solitude não. A solitude é um ato voluntário de se isolar-se. Ou seja, você se isola com um propósito. Você abdica das demais coisas por aquilo que é primeiro, que deve ser primeiro na sua vida, que é o Senhor. Amados irmãos, nós precisamos entender que esse é o ambiente onde o céu nos toca, onde o céu nos envolve, e então você vai gerar na terra aquilo que está sendo gerado em você. Entenda que você nada pode dar se você antes não tiver. Maria só pôde dar Jesus ao mundo porque primeiro isso foi gerado nela. E nós nada poderemos fazer para o Senhor se primeiro Ele não fizer em nós. Agora Ele faz em nós, não quando nós estamos fazendo para Ele. Ele faz em nós quando nós abdicamos de tudo, e nós entramos nesse lugar onde somente estamos nós e Ele. Se você está me entendendo, diga amém. Você não vai tocar Deus com o seu serviço. As tuas obras, as minhas obras não impressionam Deus. Elas podem até nos impressionar uns aos outros, mas elas não impressionam Deus. O que Deus busca é o seu entendimento. Amados irmãos, é no nosso entendimento que a palavra de Deus nos toca para o cumprimento do nosso propósito. Deve haver verdadeiramente uma mudança de mente. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Você pode dizer amém? Essa mente precisa verdadeiramente prevalecer sobre nós. Verdadeiramente prevalecer sobre nós. A palavra de Deus, ela opera em 3 âmbitos na nossa vida: o passado, o presente e o futuro. A palavra de Deus remia o nosso passado, ela alinha o nosso presente e ela projeta o nosso futuro, amém? Tudo isso no nosso entendimento. O reino de Deus, ele afeta toda a atmosfera da nossa vida. O reino de Deus, ele atinge todas as áreas da nossa vida. O reino de Deus opera a partir do seu próprio caráter. E aí nós precisamos entender que o caráter de Deus, ele é imutável. O caráter de Deus, ele é irrevogável. O caráter de Deus, ele é paterno e de governo do Espírito Santo, amém? O que nós líderes, pastores dessa geração precisamos é nada mais do que o caráter de Deus operando em nossas vidas. E aí nós começamos a entender que tudo o que Deus faz, Ele faz a partir de um ambiente de pureza e integridade. Amados irmãos, Deus não fará através de nós como declaramos sem antes fazer em nós. Primeiro Ele gera em nós, para que então nós possamos gerar na terra. Como declaramos, nós fomos destinados para gerar, diga amém. Mas nós precisamos ser compromissados com este chamado. Nós não podemos desviar o nosso coração.
Nós não podemos desviar os nossos pés. Olha, é o seu compromisso que vai definir você como alguém de caráter. Você ouviu quando o pastor Paulo aqui me falava acerca de José? Ele teve pelo menos 4 oportunidades de desviar-se daquilo que era o propósito de Deus para a sua vida, mas ele prevaleceu, amém? Quantas oportunidades eu e você não teremos para também desviar o nosso coração, mas o que faremos? Que decisão nós tomaremos? Permaneceremos diante dele ou simplesmente vamos satisfazer o desejo do nosso coração? Você precisa ter um compromisso com o seu chamado. E o compromisso com o seu chamado, primeiro, é o que você faz com Deus, não para Deus. É o que você faz com as pessoas, não pelas pessoas. E é o que você faz com o seu propósito. Nós somos acostumados a nos impressionar com as habilidades. As habilidades, elas nada mais são do que acréscimos que são enxertados na nossa vida para a execução do nosso propósito. Precisamos entender que as habilidades que nos são dadas pelo Senhor, elas não são um fim, elas são apenas um meio. E os nossos olhos não podem se voltar para elas se nós atentarmos mais para as nossas habilidades, para as nossas competências do que para o caráter. Nós vamos incorrer no erro de acharmos que nós precisamos ser todos iguais. Não é assim que acontece? E aqui, nós então passamos a rejeitar aqueles que não se movimentam na nossa movimentação. Nós nos achamos superiores, melhores. Nós achamos que nós somos o cara da revelação. Você lembra quando Jesus chama Pedro, chama a galera, chama todo mundo assim: olha, o que é que vocês estão ouvindo aí ao meu respeito? O que é que eles estão dizendo? E aí Pedro se levanta e diz: ah, Senhor, uns estão dizendo que tu és profeta, e estão dizendo. Aí Jesus: ok, mas e vocês? Aí Pedro se levanta: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, amém? Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: uau, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Isso só pode vir do Pai. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Importa que o Filho do Homem padeça, que o Filho do Homem sofra, que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos sacerdotes, e ele morre e ao terceiro dia ressuscita. Aí Pedro se levanta e diz: Senhor, o cara da revelação aqui sou eu. Isso não vai te acontecer. Você começa a perceber que quando nós nos ensoberbecemos, nós começamos a rejeitar aquilo que de fato é o que o Senhor tem para nós. Querido, nós percebemos aqui, olha aqui, a beleza do corpo de Cristo está na diversidade. Nós percebemos que os apóstolos do Senhor, eles eram pessoas que eram distintas, cada um tinha a sua personalidade singular, mas todos acompanharam a Cristo. Você não precisa deixar de ser quem você é para que nós possamos andar juntos. O Senhor assim nos chamou, e nisso está a beleza do corpo de Cristo. Quando você se junta a alguém, não é para se tornarem iguais, mas é para cumprirem o mesmo propósito, amém? Você não está aqui para se tornar Ebenezer, irmão. Esse nunca foi o propósito do nosso coração. Você está aqui para você ser quem você é, e para você então derramar sobre nós daquele encargo que você carrega, e nós derramarmos sobre você daquilo que nós carregamos, e assim juntos nós cumprirmos um propósito maior, amém? E o propósito é a glória de Deus. É nele que deve estar os nossos olhos. Veja comigo, o arco e a flecha, eles são diferentes, mas juntos cumprem um propósito. Perceba que um sem o outro não cumpre o propósito para o qual foram feitos. Você consegue compreender isso? Você precisa entender a sua função no corpo. A sua função é sua função.
A minha função é a minha função. Veja que a flecha, antes de ser lançada para o alvo, ela passa por 3 lugares distintos: a aljava, a mão do arqueiro e o arco, para então acertar o alvo, para então cumprir o seu propósito. Queridos, é interessante porque talvez você precise ficar guardado por um tempo. Você não está desfocado. É só o tempo de Deus na sua vida. Quando Deus te guarda, Ele te guarda com um propósito, irmãos. Você precisa estar preparado para o tempo certo, amém? Depois que você talvez saia da aljava, talvez depois que você saia desse lugar onde você estava escondido, você precisa passar pela mão de alguém. Você precisa ser lapidado. A submissão precisa ser trabalhada na sua vida. O seu coração, o meu coração tem que ser provado, irmão. Nós precisamos verdadeiramente ser provados até que a flecha seja lançada, até que o alvo ele possa ser atingido, amém? Veja o que diz para nós aí Isaías 49. Isaías 49, 1 e 2. A palavra diz assim: olha, escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Ele faz menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. E Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Você pode dizer amém? Perceba, a palavra está dizendo, olha, desde o ventre da sua mãe, o Senhor já faz menção sobre você. Mas há um tempo preparado por Deus. Nós não podemos querer acelerar processos na nossa vida. E todo alvo, ele deve ser para a glória de Deus, amém, irmãos? Não é sobre nós, nunca foi sobre nós. Entenda a aljava como um tempo de esconderijo. É comum que dentro da aljava muitas flechas se julguem impedidas de se mover. E até acreditem que o inimigo está se levantando, porque tudo que você faz ninguém nunca consegue ver. Você não é visto, você não é lembrado, você não é notado, as pessoas nem sabem que você existe. Mas não se engane, é Deus que te esconde para o tempo certo. Amém? Deus te esconde para o tempo certo. Mas para que você seja lançado para o alvo, você vai ter que entrar no lugar de submissão. Você vai ter que inclinar o seu coração. Deixa eu dizer algo para você, olha, se Deus é o arqueiro, não há o que temer. Você pode dizer amém? Olha para essa pessoa linda que está ao seu lado, diga para ela, se Deus é o arqueiro da sua vida, você não tem o que temer. Aleluia. É Ele, irmãos, quem define o alvo. E ainda é Ele quem inicia todo o processo. Perceba que a flecha, antes de ser lançada para o seu propósito, ela precisa recuar. E então Ele te lançará para o seu propósito, amém? A palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Se você crê, diga amém. Para que o tempo de Deus e os seus propósitos se cumpram em nossas vidas, pelo menos duas coisas são necessárias. Diga comigo, raízes e asas. Pastor, o que vem a ser isso? Você conhece a parábola do filho pródigo?
A parábola fala sobre 2 filhos. Um deles tinha asa, mas não tinha raiz. Tentou voar e caiu no curral de porcos. Deus não tem isso para você. Você pode dizer amém? O outro não tinha asas, só tinha raízes. E ficou tentando fazer campanha para conquistar aquilo que já era seu. Ele queria um cabrito. E o Senhor dizia: menino, o cabrito já é teu, tudo que é meu é teu. E quando nós não estamos desfocados, nós acabamos por ou nos lançar de forma precipitada e errar o alvo, ou nós queremos ficar ali tentando conquistar aquilo que já é nosso. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que nós precisamos ser ativados, mas ao mesmo tempo firmados no fundamento, amém? Porque só assim nós cumpriremos o nosso propósito. Agora entenda uma coisa: o Senhor nada fará a partir de um ambiente de insegurança. Nada. Nada começa se não houver um ambiente correto. Pastor, o que é um ambiente correto? É um caráter íntegro. Você precisa entender isso. Quando Deus quis mandar o seu filho para a terra, Ele procurou um ambiente correto. A palavra diz que Ele procurou um ambiente puro, um ambiente santo, um ambiente sem interesses pessoais. Você entende isso? Nós não podemos, amados irmãos, ter um caráter deturpado. O Senhor nos chamou para a sua própria glória, amém? Então não tem a ver comigo nem com você. Não tem a ver com o meu nome nem com o seu, nem com o meu ministério nem com o seu, nem com a minha denominação nem com a sua, nem com as nossas demoniações. Só tem a ver com a glória dele, irmãos. Então você precisa de um ambiente seguro. Maria representava esse ambiente. O anjo olhou para ela e disse: o que você está gerando, o que vai ser gerado em você será chamado Filho do Altíssimo. Você pode dizer amém? Agora pergunta para essa pessoa que está ao seu lado, olha para ela, aponta um dedo de profeta e diga assim para ela: e você? Você sabe quem são as pessoas que você está gerando? Você tem noção do que está no seu coração? Aquilo que está sendo gerado em você provém de um ambiente puro. Aquilo que está sendo gerado em você provém dos céus, é do Espírito. Aquilo que está sendo gerado em você revela ou manifesta a glória, manifesta o governo de Deus na terra. Ou é só fogo de palha? Ou é só um grande templo ou uma grande denominação? Você foi chamado para gerar o governo de Deus na terra, diga amém. Deixa eu dizer algo para você. Deus não te ungiu para atender expectativas de pessoas. Deus te ungiu para atender as expectativas do céu, amém? Amados, multidões e igrejas cheias não impressionam Deus. Pior que isso, multidões que não conhecem a Deus não fazem parte do propósito. Nós não fomos chamados para encher cadeiras. Nós fomos chamados para gerar o governo de Deus na terra. O que você tem gerado? Para quem você tem gerado? Você tem gerado para Deus, para si mesmo, para a sua denominação? Para quem você tem gerado?
No livro do Êxodo, as parteiras Sifrá e Puá, quando receberam as ordens de Faraó para matar os meninos hebreus no parto, elas temeram o Senhor. E diz a palavra que elas foram contra o decreto do Faraó. Será que você tem peito para ir contra os decretos que estão sendo levantados nessa terra por temer o Senhor? Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos prontos para gerar o governo dos céus na terra? Porque às vezes nós temos um entendimento que não condiz com a realidade. Nós achamos que aquilo que vai ser gerado vai ser de uma forma maravilhosa. Foi dito aqui nessa manhã, nós estamos em guerra, irmãos. A igreja do Senhor está em guerra. A nossa guerra não é contra homem, não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade. Mas nós estamos em guerra. E nós precisamos compreender essa verdade. E elas então se levantaram contra o decreto do Faraó. Agora eu não sei se você sabe que naquela época mulheres estéreis se tornavam parteiras. Mulheres que não tinham condição de gerar é que se tornavam parteiras. O Senhor então precisa levantar aqueles que estão impedidos de gerar para gerar, porque aqueles que foram chamados para gerar não fazem mais. Então o Senhor diz assim: para vocês, eu tenho família. Para esses, os seus filhos serão assassinados. Perderão a sua casa. Perderão a sua família. Esse é o tempo que nós precisamos nos levantar e amar ao Senhor acima de todas as coisas, amém? Quando você entende que o reino de Deus é maior do que o seu ministério, Deus abre sua madre. Não trabalhe, pastor, para fazer a sua igreja crescer. Trabalhe pelo reino. O reino é maior. Se você não sabe onde investir o seu dinheiro, invista nessa menina. Ela vai lá do outro lado do mundo, lança uma palavra, e ela não sabe a que tempo essa palavra vai ser gerada. Mas ela crê que um planta, outro rega, outro colhe. Mas se você não tiver visão de reino, para que dar dinheiro para missões? Eu vou colocar a cerâmica, porque o meu templo tem que estar bonito. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que você não pode colocar cerâmica, irmão, não é isso. Se você até quiser, pode se levantar e dar uma oferta para a gente colocar cerâmica. Não é isso. Mas nós estamos falando daquilo que é eterno, daquilo que o maligno não vai poder roubar. O nosso coração, ele tem que ser um coração de reino, amém? Se você quer ter sua madre aberta, invista no reino. Jesus disse assim: que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Não é o meu reino, não é o seu reino, não é a minha vontade, não é a sua vontade, amém? É o reino dele. Aqui cabe perguntar: como você tem gerado? Porque não se trata simplesmente de gerar, mas como nós temos gerado. Porque Maria, ela disse assim: olha, eu nunca estive com homem algum. Ela não estava sendo incrédula, mas ela apenas estava dizendo como isso vai acontecer. Porque nós entendemos, olha, que pelo meio natural, para você gerar, você precisa estar, um homem precisa estar com a mulher, sim ou não? E o anjo disse assim: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. O Senhor estava dizendo, aquilo que você vai gerar, o governo de Deus na terra, ele não é de modo natural.
mas ele é pelo Espírito. Você precisa ter o Espírito de Deus sobre você, amém? Você não pode gerar sem o Espírito Santo. Se você não tem vida com o Espírito, nenhuma estratégia será eficaz na sua mão. Você pode ter as melhores estratégias, você pode ter os melhores homens. Nada disso será eficaz. Aquilo que precisa ser gerado na terra da parte de Deus, precisa ser gerado no Espírito. Entenda, o que você começa na carne não termina no Espírito, irmão. O que você começa na carne não termina no Espírito. Por isso eu pergunto, o que é que você tem gerado? Uma outra indagação importante é, com quem você tem gerado? Deixa eu dizer algo para você. Nós devemos amar a todos, você pode dizer amém? Mas nós não temos que andar com todos. Você precisa entender isso. Com quem você tem gerado? O anjo falou com Maria e alertou da sua prima Isabel. Ela disse, olha, tua prima está gerando um filho na sua velhice. Era como se o anjo estivesse dizendo assim, olha, vai para a casa de Isabel, porque o que ela está gerando é do mesmo propósito que o seu. A causa é o reino. É a unidade que promove a glória. Então ela disse, olha, vai lá, vai até Isabel. Você não pode gerar com alguém que não tem o mesmo propósito que você. Saiba, olha, que muitos convites vão aparecer para tirar você do propósito. Muitas vantagens vão ser oferecidas para tirar você do propósito. Mas você precisa gerar com alguém que tem o mesmo propósito que você. Você não pode fazer aliança com pessoas que geram na carne, irmão. Porque aquilo que é gerado na carne, isso não vai alcançar o Espírito. O que é da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito, declara a palavra do Senhor, amém? Isabel era uma senhora, Maria uma menina. Corra para perto de alguém que acrescenta na sua vida. Seja submisso. Dê ouvidos àquele que já tem uma carreira, que gera no mesmo propósito. Deixa ele falar o seu coração. Deixa ele ministrar sobre a sua vida. Procure alguém que possa agregar a sua vida. Alguém que tenha o mesmo propósito. Agora, você precisa tomar cuidado com algo. Existem duas coisas que atraem pessoas. Declare comigo, diga a glória de Deus e a fama. Irmãos, a glória de Deus é extraordinária, irmãos. A glória de Deus atrai. A glória de Deus é algo do tipo quando Pedro disse, Senhor, que lugar é esse? Vamos fazer umas tendas aqui, 3 tendas e vamos ficar aqui. Não esquece esse povo lá embaixo, a gente não precisa voltar para lá mais não. Porque a glória de Deus é algo estupendo. A glória de Deus é maravilhosa. Mas a fama também tem a sua glória. Agora, o que a fama traz será substituído quando algo melhor surgir. Se você trabalha para atender a expectativa de pessoas, você vai ter sempre que estar trazendo algo novo para elas. Você se torna um atrativo no púlpito. Então, quando aquilo começar a morrer, vamos trazer algo diferente. Agora, tudo que a glória traz permanecerá para sempre. O anjo disse a Maria, que vai nascer de ti, esse governo vai ser eterno. Porque o que vai nascer de ti não nasce de homem, mas nasce do céu.
vem da glória de Deus, amém? Mas pelo afã, irmãos, de querermos ser visto, de querermos ser reconhecido, quem aqui nunca quis? Atira aí o primeiro sapato, a primeira sandália, já que não tem pedra aí. Quem nunca quis, irmãos? Quem nunca quis ter o seu nome estampado lá, reconhecido, né? Pastor Vanderlei Barbosa. Olha só, acho que o nome nem combina tanto, né? Quem nunca almejou isso? Quem nunca almejou ser o cara reconhecido, sei lá, como o cara da multidão, o cara do milagre, o cara que faz e acontece? Quem nunca desejou isso? E eu até digo para você que o perigo maior não está nem mesmo desejar isso. Porque você pode desejar e você pode realinhar o seu coração, amém? O homem faz planos. O perigo está em você buscar essas coisas. Veja aí comigo, abra sua Bíblia, em Josué 9. Você conhece essa história? Josué 9, a palavra diz assim: todos os reis que estavam ao lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Então eles se juntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram, ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto, como podemos fazer uma aliança com vocês? Então eles disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? E eles responderam: esses seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito. Agora veja o verso de número 16. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Veja agora os versos 22 e 23. E Josué chamou os gibeonitas e lhe disse: por que vocês nos enganaram dizendo que moravam bem longe de nós, quanto na verdade moram aqui tão perto? Agora vocês estão sob essa maldição e vocês nunca deixarão de ser escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Você pode dizer amém? Nada faça por carência ou por aceitação. Deus tem um padrão e nós devemos nos sujeitar a Ele. O que é que essa história nos ensina? Querido, olha, não ande com o odre que não é seu. Não ande com um pão que não é seu. Não conduza as coisas que não condizem com quem você é. Ou seja, apresente-se a Deus com o coração puro. Eles até fizeram uma aliança com Josué e com Israel, mas uma maldição se estabeleceu sobre eles. E a palavra diz que pelo resto de toda a sua existência eles seriam como escravos, rachadores de lenha e pegadores de água nos poços. Nada mais. Então a verdade
é que quando nós buscamos a fama e não a glória, nós a princípio até podemos galgar algo que desejamos, mas a verdade é que a maldição ela se estabelecerá sobre a nossa vida. Se você está compreendendo, diga amém. Então não ande com o odre que não é seu, não coma o pão que não é seu, não vista as vestes que não são suas, não queira aparentar ser aquilo que você não é. Procure a glória e não a fama. Amém? Agora eu pergunto ainda, o quanto você está disposto a pagar por aquilo que você está gerando? A Bíblia nos conta a passagem que um anjo do Senhor vai visitar Manoá, ou melhor, a sua esposa, quando diz para ela: olha, a sua esposa é estéril, e de idade avançada, mas ela vai gerar Sansão, o libertador de Israel. E Manoá disse: se é verdade que nós teremos um filho, como é que nós vamos cuidar dessa criança? Irmãos, a igreja não é nossa. Nós não podemos fazer com a igreja aquilo que nós queremos. A igreja é do Senhor, amém? Então nós temos que consultar o Senhor. Senhor, o que é que o Senhor quer com a sua igreja? Como é que nós vamos cuidar da sua igreja? E o anjo respondeu assim: olha, a mãe não pode comer comida consagrada, beber bebida forte, ou seja, a pureza da criança dependia da abstinência da mãe. Você está entendendo? A pureza daqueles que serão gerados em você depende da tua abstinência. Nós só podemos gerar, irmãos, a partir daquilo que nós somos. Assim como uma mãe ela é contaminada, assim como um pai contamina a mãe por meio de uma relação sexual, e aquela criança que não tem nada a ver, e ela nasce soro positivo pela irresponsabilidade dos seus pais, assim também é na realidade espiritual. Se nós formos irresponsáveis, nós não vamos estar levantando a próxima geração de libertadores. Então como é que nós vamos cuidar da criança? Com santidade, com consagração, com abstinência, com entrega, com submissão. Amém? É isso que o Senhor espera de nós. Após você ter a convicção do que você está gerando, é necessário saber como cuidar desse encargo. A última pergunta que eu faço para você nessa manhã é: até quando vai durar o que você está gerando? O anjo disse para Maria: olha, o que você está gerando, o reino dele não tem fim. O reino dele é eterno. Se você estiver gerando para você, quando você morrer, aquilo que você gerou acabou. Mas se você estiver gerando para o reino, irmãos, uma geração vai ser levantada, sucessores serão levantados. É por isso que nós não podemos trabalhar por nós não podemos trabalhar para encher cadeira, mas nós precisamos trabalhar pela próxima geração, amém? Você precisa deixar uma marca, um legado nessa geração para as futuras gerações. Então o chamado de Deus para mim e para você é o chamado para gerar governo na terra. Não se importe com resultados a olhos humanos, somente obedeça. Maria pagou o preço. Ela poderia ser morta. José pagou o preço, porque ele também poderia ser apedrejado e morto. E José foi muito macho, irmão. A Bíblia diz que José, ele, quando soube que Maria estava grávida, e ele disse assim: se não foi eu, não, isso foi o Espírito Santo.
Irmãos, a gente hoje ministra cura, os nossos olhos veem, a gente não acredita. Quanto mais chegar a mulher dizendo, foi o Espírito Santo que me engravidou. Para cima de mim, Maria. Mas é interessante que ele disse assim, ele resolveu, a Bíblia diz que ele era justo, e ele resolveu no seu coração, ele disse assim, de madrugada, eu vou embora. Por que é que José fez isso? Porque ele disse assim, quando eles não me acharem mais e souberem que ela está grávida, eles vão saber, foi eu que fiz isso, e a culpa não cairá sobre ela. Você está disposto a pagar o preço que necessário for para que a próxima geração seja levantada? Quando você está disposto a pagar o preço, aí o Senhor visita o Zé num sonho. Ei, Zé, é verdade. Aguenta o tranco. Segura as pontas. Irmão, José e Maria foram muito mal falados, irmãos. É porque às vezes a gente não olha a história. Se falam hoje, onde está tudo tão normal, imagina naquela época. O Senhor estava dizendo, olha, a Maria precisa de você. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. O que nós estamos para fazer na terra não é trabalho de um só. É trabalho da igreja, amém? Nunca permita que ninguém se levante na sua frente para falar da igreja do Senhor. Geralmente quando isso acontece, é inveja. Ah, porque a igreja tal cresce, mas também esse infeliz não faz nada para a igreja dele crescer. Mas falar da outra igreja, né? Você sabia que você pode crescer em todo o tempo? Aí você diz assim, mas como? Você pode crescer alegrando-se e investindo naquele que está crescendo. Porque ainda não é o teu tempo de crescer. Então nós precisamos verdadeiramente entender, o Senhor está gerando algo na terra? O Senhor está fazendo algo na terra, então Senhor, eis-me aqui. Agora, se você está disposto a isso, fica de pé. Se você está disposto a isso, irmão, foi perguntado aqui nessa manhã, você sabe guardar segredo? Você sabe guardar segredo? Deixa eu dizer para você, vão falar muito mal de você, meu irmão. Vão falar mal de você. E por que que vão falar mal de você? Porque aquele que é da terra não entende aquilo que é do céu. Só se entende o que é do Espírito aquele que age pelo Espírito. Ah, pastor, mas o que é que eu vou fazer então? Vão falar de mim? Se une a eles e fala de tu mesmo. Deus quer contar com você. Deus quer usar a sua vida. Deus quer gerar algo através do ministério que Ele confiou nas suas mãos. Estamos juntos, amém? Então, em nome de Jesus, vamos nos colocar diante do Senhor agora. E vamos pedir ao Senhor que aquilo que Ele está gerando, aquilo que Ele está fazendo na terra, pela sua misericórdia, Ele faça através de nossas vidas.
Deixa Deus usar você.